Caríssimos irmãos e irmãs, salve Jesus, salve Maria, viva Cristo Rei. Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católico de Verdade, e hoje iremos para a nossa nona aula de nosso estudo bíblico católico, em que nós trataremos acerca dos livros sapienciais. Se você caiu por acaso neste vídeo, convido você a olhar na playlist do nosso canal e você verificará que há outras 8 aulas. As 2 primeiras aulas são uma introdução a toda a Sagrada Escritura, comentando aspectos gerais da Bíblia, especialmente questões acerca do cânon e alguns detalhes preliminares importantes. A terceira aula trata sobre o Pentateuco, a quarta aula sobre a história deuteronomista, de Josué a Segundo Reis. A quinta aula trata da obra do cronista, os livros das crônicas Esdras e Neemias. A sexta aula vai tratar sobre Tobias, Judite e Esther, primeiro e segundo Macabeus. A sétima aula, um apêndice histórico pós-Macabeus e antes nascimento de Jesus. E a nossa aula anterior tratou sobre o livro dos Salmos. Hoje nós daremos continuidade aos livros sapienciais, estudando Jó, Provérbios e Eclesiastes, para na próxima aula concluirmos os livros sapienciais do Antigo Testamento. Vamos pedir que a graça de Deus esteja conosco, abra o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa inteligência, de modo que possamos captar bem o conteúdo desta aula, para que possamos, a partir dela, penetrar nos textos bíblicos e entendê-los com mais facilidade, para o incremento da nossa vida espiritual e para a salvação das almas, mas especialmente para que Deus seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos faitamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Então, meus caros irmãos e irmãs, nós estamos estudando os livros sapienciais. Começamos a aula passada com os Salmos. E eu novamente peço desculpas pelo meu erro de citação. Hoje eu conferi melhor as nossas passagens bíblicas e espero que não tenhamos mais gravante estes imprevistos. Mas quando nós estudamos os livros sapienciais, nós devemos nos atentar para o significado da sabedoria. Esta vai ser a primeira parte da nossa aula de hoje, entender aquilo que é a sabedoria para o antigo Israel e depois entendermos um pouco mais sobre os 3 livros que nos propomos a estudar hoje. Então vamos diretamente para os nossos slides. Na próxima aula, então, eu farei a indicação sobre uma obra que vai abarcar todos os livros sapienciais. Vamos, então, para a apresentação do nosso conteúdo, o compartilhamento de tela. Muito bem, muito bem. Aula número 9, vamos apresentar, então. Bom, pois bem, livros sapienciais número 2. Os livros sapienciais de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, os 7 livros sapienciais do Antigo Testamento, foram colocados logo após os livros históricos e antes dos livros proféticos na Vulgata e nas Bíblias atuais. Então, o nosso Antigo Testamento, como vocês já sabem e como eu já disse, é dividido em 4 partes. O Pentateuco, os 5 livros, né, da Torá, da Lei de Moisés. Depois nós temos os 16 livros históricos. Depois nós temos os 7 livros sapienciais e os 18 livros proféticos. Então, eles formam uma ponte, uma certa intersecção entre
a história de Israel e a profecia de Israel. E com a sabedoria, eles são um prolongamento da lei. A lei é a base, é o centro, é o coração do Antigo Testamento, e a sabedoria é um dos grandes troncos que se desprendem da grande matriz, que é a lei. E nos livros sapienciais nós temos a predominância, como nós vamos ver, do gênero poético, lírico, que faz parte de boa parte desses livros, especialmente nos Salmos, que nós já estudamos, mas também, como nós vamos estudar, do Cântico dos Cânticos. E outro gênero muito importante nesse livro são as sentenças, né? Que são muito presentes no livro dos Provérbios, no Eclesiastes, na Sabedoria e no Eclesiástico. E o livro de Jó, que é um livro de um gênero literário muito peculiar e que nós vamos entender hoje como é que nós podemos compreender melhor, fazer uma leitura melhor de Jó, bem como de Provérbios e de Eclesiastes. Então, nas 70, nós temos estes 7 livros sapienciais presentes, mas nós também temos alguns livros sapienciais apócrifos. Nós temos um livro chamado de Odes, com algumas orações, com alguns cânticos, com a famosa oração de Manassés, e nós temos outro livro que são os Salmos de Salomão. Então, nós vamos ver que Salomão era considerado como um grande compositor de salmos, de provérbios, de sentenças, e que, além do livro da sabedoria e outros livros que foram já atribuídos a Salomão, existe esse apócrifo também, os Salmos de Salomão, que você pode encontrar naquela coleção dos apócrifos. Muito bem. Então, a Septuaginta, ela se divide, como nós sabemos, em leis e história, e poesia e profecia. As leis e as histórias nós temos desde o livro do Gênesis até o segundo livro dos Macabeus, contando os apócrifos, os 2 livros de Esdras, o chamado Esdras grego e o Esdras Apocalipse, e nós temos o terceiro e quarto livro dos Macabeus. E na poesia e na profecia, como eu já disse, nós temos os nossos 7 livros sapienciais e outros 2, contando também os profetas. Primeiramente, os 12 profetas menores, Isaías, Jeremias, Baruque e Lamentações, a Epístola de Jeremias, que é o capítulo 6 de Baruque, o profeta Ezequiel, e o profeta Daniel, dividido desta forma. Daniel 13, Daniel do 1 ao 12, novamente, um erro de digitação, e o Daniel 14, que não é o nosso assunto agora, mas nós veremos mais para frente do que isso se trata. Mas, na Bíblia hebraica, estes livros estão dispostos de forma diferente, né? Eles estão nos escritos, como eu já venho repetindo 8, agora 9 aulas, são a última parte da Bíblia hebraica, não é o Ketuvim, em que nós temos os livros da sabedoria, os livros sapienciais dispostos assim. Nós temos o livro de Salmos, de Provérbios e de Jó, que formam os chamados Sifrei Emet, que são os 3 livros poéticos, né? Então, quando nós abrimos a Bíblia hebraica no Ketuvim, nós encontramos primeiramente o livro de Salmos, Provérbios e Jó, como os 3 livros de poesia. E depois nós temos que o livro do Cântico dos Cânticos e do Eclesiastes estão entre os Hamesh Megillot, né, que são os chamados 5 rolos, né, juntamente com Ruth, Lamentações e Esther, numa segunda parte do Ketuvim. Já os livros da sabedoria e do eclesiástico não fazem parte da Bíblia hebraica e são considerados como apócrifos pelos judeus e pelos protestantes. Eles são considerados apócrifos porque acredita-se que tenham sido escritos em grego, fora da Palestina, no momento posterior a Esdras, enfim. Então, nós não o encontraremos. Segundo
os especialistas, e isso é um tema importante da nossa aula de hoje, definir a sabedoria para Israel, a sabedoria de Israel possui uma influência primitiva da sabedoria egípcia e babilônica. Também podemos colocar a Síria, Suméria, Acádica. Ou seja, Israel não é um povo isolado no Oriente Antigo, mas é um povo que recebe influência dessas grandes e antigas civilizações. Nós temos epopeias, temos escritos que são muito mais antigos do que os manuscritos mais antigos que conseguimos achar da nossa Bíblia hebraica. Então, esses povos do Oriente já produziam a sua sabedoria, a sua literatura, e essa literatura influencia não apenas a sabedoria, mas também a própria história de Israel. Nós encontramos relatos de mitos primitivos que certamente possuem uma similaridade muito grande com os 11 primeiros capítulos do Gênesis. Porém, o livro do Gênesis, os agiógrafos do Gênesis deram uma significação completamente distinta das mitologias do Antigo Oriente. Então, não podemos dizer que a sabedoria de Israel ou que a história primitiva de Israel é uma cópia de mitologias babilônicas, da mitologia egípcia e de outras. Porque, embora elas possuam o mesmo, semelhantes ideias, elas são completamente ressignificadas pela teologia de Israel. Agora, nós temos uma concepção de sabedoria, hoje em dia, como um sinônimo de conhecimento, de experiência, ou às vezes até confundimos com inteligência, mas não era bem assim que os povos antigos pensavam a sabedoria. A sabedoria para eles é especialmente o agir corretamente, seguindo o exemplo dos heróis antigos e dos seus antepassados, vivendo tranquilamente. E depois, tudo isso foi associado a uma ideia de obedecer aos mandamentos de Deus, ou obedecer às leis divinas, as leis da natureza, enfim, conformar-se à vontade dos deuses. Nós observamos que as civilizações muito antigas desenvolveram já os seus códigos éticos, né, como o Código de Hammurabi, como nós temos no Livro dos Mortos, dos egípcios, enfim. Nós temos essa ideia de sabedoria presente. O homem sábio é aquele que age bem, é aquele que age conforme o costume, é aquele que obedece à lei de Deus, é aquele que faz a vontade de Deus. Então, essa ideia antiga de sabedoria, ela predominou durante muito tempo em Israel, mas ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. E aqui eu trago a ideia da sabedoria da antiguidade, pensando especialmente no mundo grego, né, que eu falo, talvez possa soar estranho ou enganar-me, e muitos talvez discordem de mim, mas dos povos antigos, excetuando o povo judeu, que para nós é de suma importância, os povos gregos, a cosmovisão grega para nós é essencial, né? Para todos aqueles que, assim como eu, estudaram a filosofia, que entraram em contato com o pensamento grego antigo, né? Ou que leram a Paideia, né, do Hegel, e outras obras clássicas, vão observar que a sabedoria para a antiguidade clássica, para os gregos, ela abarca 3 aspectos. Primeiramente, nós temos a sabedoria mais elevada, que é a sofia. Por isso, o filósofo, o filosofos, é aquele que é amigo da sabedoria. Então, esta sabedoria é a sabedoria teórica, é a sabedoria da contemplação, da própria filosofia, do conhecimento, da metafísica. É a sabedoria elevada, é aquela que só os homens livres, só os filósofos, só aqueles que têm condições de fato de cultivar o ócio, de viverem livremente, podem de fato alcançar. Então, esta sabedoria é uma sabedoria racional, é a sabedoria daqueles que atingem o hiperurânio, é a sabedoria daqueles que se dedicam
ao estudo da metafísica, das coisas elevadas. Então, esta é uma sabedoria muito restrita a um grupo capaz de estudar, que não é escravo, que não é trabalhador manual, braçal. Então, essa era a sabedoria por excelência, a sabedoria teórica, Sofia. Em segundo lugar, nós temos uma sabedoria prática, né, chamada de frônesis. Este frônesis muitas vezes é traduzido como discernimento, ou às vezes até prudência. Então, é uma sabedoria do dia a dia, é a sabedoria da virtude, é aquela sabedoria que o Aristóteles, na Ética a Nicômaco, insiste bastante para que Nicômaco a encontre, né? Antes de buscar as virtudes mais elevadas, né? As virtudes dianoéticas, a sabedoria ao lado da justiça é uma das grandes virtudes que o homem deve alcançar. Então, esta sabedoria é a sabedoria do dia a dia, é a sabedoria de agir bem, de agir virtuosamente. Né? Para Aristóteles, a virtude é um meio termo entre os dois extremos, né? É uma prática constante, habitual, né? Em fazer o bem. Então, além de você ter o conhecimento das coisas elevadas, é preciso que você tenha um comportamento no seu cotidiano que traduza a grandeza do seu espírito. Esta é a sabedoria prática, né? Que se adquire com o passar dos anos, que se adquire com os erros, que se adquire consultando os bons exemplos. Então, nós temos a segunda forma, tá? Frônesis. E a sabedoria, por assim dizer, mais baixa é a sabedoria técnica, a sabedoria do artesão, tecné, né? Que é a raiz da palavra tecnologia. Então, é a sabedoria daquele que domina uma técnica de produzir ou de fazer algo. Então, cada um de nós que é formado em alguma área mais prática, que não é o meu caso, mas cada um de nós que sabe fazer alguma coisa, sabe fazer um vaso, sabe fazer uma blusa, sabe fazer uma comida, sabe fazer uma peça, qualquer sabedoria que esteja ligada a produzir uma coisa, um instrumento, um objeto, ou mesmo a música, ou a matemática, ou qualquer outra coisa, é uma tecné. É uma sabedoria ligada à produção, uma sabedoria técnica. O grau mais baixo da sabedoria, pois é a sabedoria que está praticamente ao alcance de todos, né? Mesmo um escravo domina uma técnica. Aqui, se vocês estudaram filosofia, vão se recordar essa tripartição da sabedoria como os 3 estágios, né, da República lá do Platão. Né? Nós temos a população em geral, né, que deve dominar alguma técnica para o trabalho. Nós temos os guardas, né, os seguranças, os soldados, né, num grau mais elevado, que devem guardar a polis, e no topo da categoria, da cadeia social, nós temos os filósofos. Né? Então, esse é o pensamento da antiguidade. E os historiadores, no geral, acreditam que a escrita tenha se desenvolvido justamente para conservar a sabedoria dos antigos, a fim de repassá-la para as futuras gerações. Então, a humanidade teria começado a escrever sistematicamente para registrar especialmente os acontecimentos antigos, mas também as leis e as sabedorias dos antepassados. Por isso que os registros mais antigos que nós encontramos nas pedras são textos legislativos, são textos históricos, que contam os feitos de algum rei, ou que contam como era determinada localidade, ou são com uma correspondência entre governantes. Enfim, nós temos textos relacionados à vida após a morte, ao culto aos deuses, pois essas informações que eram julgadas como mais importantes foram as primeiras a serem colocadas por escritos. E quando a escrita começou a se popularizar na antiguidade, surgiu uma classe, a dos escribas, que eram homens, né, que sabiam evidentemente ler e escrever, mas não às vezes como nós, né, que
sabemos rabiscar, às vezes escrever bem ou mal, feio ou bonito as nossas letras, mas estes, além de saberem ler e escrever de forma corrente, eles dominavam técnicas de desenho, de arte, de produção realmente de escritos. Mas se nós jogarmos no Google aquelas belas iluminuras, aqueles livros que eram produzidos na Idade Média, você e eu não somos capazes de fazer coisas assim, mesmo que dominemos a arte da edição com os nossos gráficos super tecnológicos, não somos capazes de produzir uma arte daquele nível, né? E justamente os escribas, eles dominavam técnicas que permitiam a eles realizar a cópia de muitos textos, mas também a memorização de muitos textos. Lembrando que até não muito tempo nós tínhamos uma grande população iletrada, e ouvir um texto ou ouvir uma história é muito mais importante do que saber ler ou escrever aquela história. Então, os escribas foram uma classe muito privilegiada, inclusive em Israel, porque eles tinham o domínio da lei, o domínio do livro, o domínio da letra, o domínio do estudo, da interpretação e da pregação do ensino, das coisas sagradas. Então, esses escribas estavam na corte e se dedicavam exclusivamente a isso. E muitas vezes, quando os governantes queriam saber de alguma coisa, eles consultavam esses escribas como seus conselheiros, e até mesmo eles eram tutores, né, do príncipe, do sucessor, né, do futuro rei. Então, eles eram uma classe muito privilegiada em Israel. Nós vimos, quando nós estudamos acerca da obra do cronista, esse destaque que Esdras, por exemplo, e os outros escribas tiveram, especialmente no segundo templo, a partir do segundo templo, como é o que está aqui no slide, né? Então, essa classe teria surgido apenas com Davi e Salomão, segundo alguns, né? Daí que começaram a se escrever os primeiros salmos, talvez uma parte da história dos reis, alguns séculos depois, né? Mas os escribas realmente se tornaram uma das categorias mais fundamentais da sociedade a partir do segundo templo. E com o helenismo, ou seja, com a difusão da cultura grega por todo o mundo antigo, nós vemos então que os escribas judeus têm uma grande preocupação em mostrar que a sabedoria judaica não é inferior à sabedoria dos gregos. Porque quando Alexandre da Macedônia começou a espalhar a cultura grega pelo mundo antigo, foram muitas as culturas que amalgamaram ou que até mesmo se submeteram ao pensamento dos gregos. E Israel não se sujeitou tão facilmente. Houve grande resistência. Nós vimos isso com o episódio dos Macabeus. E também os livros sapienciais, especialmente os últimos, os deuterocanônicos, e alguns outros livros que nós estudamos também, os deuterocanônicos, são uma mostra de como os judeus têm a sua própria sabedoria e que ela é, muitas vezes, considerada como a sabedoria que vem do próprio Deus, portanto, superior à sabedoria dos pagãos. Lá na patrística, nós vemos São Clemente de Alexandria e outros apologetas dizendo que Moisés é muito mais antigo do que Sócrates, Platão, Aristóteles e até o próprio Homero. Né? Então, no sentido de que Israel tem uma longa tradição de sabedoria que deve ser valorizada. E que ela também vai se moldando ao longo dos séculos, ao longo das circunstâncias e das teologias da visão de mundo que vai se modificando ao longo da história de Israel. Mas existe uma fórmula para entender isso, de que a sabedoria dos judeus não é uma sabedoria teórica, né? Não é sábio aquele que domina 1000 coisas, ele pode ser sábio, mas não é só isso que faz alguém sábio. Né? Não basta que uma pessoa tenha conhecimento ou tenha experiência e não viva aquilo que sabe, não transmita aquilo que sabe.
Então, a sabedoria não é especular as coisas, mas a sabedoria é praticar as coisas. O sábio é aquele que vive bem, é aquele que orienta a sua vida de acordo com a lei e que dá bons conselhos aos mais jovens. Então, geralmente, nós temos a sabedoria relacionada aos anciãos, porque eles, com a sua experiência, com a sua vida, eles dão testemunho da prática correta da lei e por isso são sábios, né? Nós vimos aquele caso daquele idoso, né, o Eleazar, que morre aos 90 anos, dando exemplo para os mais jovens, e nós temos vários outros exemplos de anciãos na escritura que mostram a sabedoria. Mas não é porque uma pessoa idosa que é sábia. Também nós temos exemplos como aquele da história de Susana, né, em Daniel 13, aqueles dois anciãos que eram iníquos. Mas a principal ideia que nós precisamos nos atentar é de que Deus é o autor da sabedoria. Então, quem é sábio? Deus é sábio. A sabedoria, primeiro de tudo, é um dom de Deus. De Deus provém o conhecimento de todas as coisas. E vai dizer a sabedoria de Israel que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, né? Lá no próprio livro da sabedoria. Então a sabedoria é um dom de Deus, um dom que Deus dá aos seus, né, que o obedecem, que o amam e que o temem. Né? Então um homem, por mais inteligente que ele seja, se ele não teme a Deus, ele não é sábio. É sábio aquele que teme a Deus e que pratica os mandamentos e faz a vontade de Deus. Aqui nós temos algumas definições de sabedoria de acordo com os livros. Para Jó, o Senhor Deus é aquele que tudo criou e aquele que tudo sabe. Então, Jó vai ter um grande confronto com Deus no sentido de que ele vai ter que reconhecer a sabedoria divina em contraste com a sua condição humana, com a sua ignorância acerca dos planos de Deus. Depois nós temos no livro dos Provérbios que Deus é a própria sabedoria. A sabedoria, às vezes, ela vai ser personificada, como se a sabedoria fosse como chamam os gregos, uma hipóstase, uma pessoa divina específica. Aí nós vamos ver a atribuição da sabedoria ao próprio Jesus Cristo, que os santos padres vão ler essas personificações da sabedoria e vão enxergar o próprio Jesus. E temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quem quiser ser sábio, comece temendo a Deus. Mas o livro dos Salmos é mais enfático, no sentido de que, para ser sábio, é preciso ouvir a palavra de Deus e obedecer as leis e os mandamentos. Por isso, o grande Salmo 119, centrado na Torá, vai falar muito sobre a questão da sabedoria divina, uma sabedoria que é ligada à palavra de Deus. No Eclesiástico, a sabedoria está em ouvir o conselho dos mais velhos e imitar os exemplos dos antepassados. Né? Então, por isso que o livro do Eclesiástico vai terminar com um elogio aos antepassados. Porque ele é um livro de conselhos paternos, realmente uma coletânea de sentenças impressionante que vai ensinar como um pai que vai ensinar a seu filho a buscar a sabedoria, a evitar a maldade, etc. O livro do Eclesiastes, a sabedoria é levar uma vida, é necessário levar uma vida ouvindo a Deus. Uma vida que não se ouve a Deus e não se busca a sabedoria que vem do próprio Deus é vaidade passageira. Então, é preciso estar em sintonia com Deus para ser sábio. E qualquer coisa que não seja buscar a sabedoria de Deus é vaidade das vaidades. E no Cântico dos Cânticos, a sabedoria é o próprio Deus que se revela como, se mostra como o amado. Então, buscar por Deus é buscar pela sabedoria. Sabedoria é o amor. Então, nós devemos desposar a Deus, ou seja, entrar numa relação nupcial com Ele, com a sabedoria que é dele. A sabedoria é esse encontro com Deus.
Então, nós temos que a datação dos livros sapienciais, ela passa por grande parte, né, da história de Israel. Então, nós vimos na aula passada que o livro dos Salmos teria sido escrito, começado a ser escrito ou compilado, ou traduções orais, que seja, por volta do ano 1000 a.C., ou seja, na época de Davi, e até o ano 100 a.C., nós ainda tínhamos uma compilação final, uma redação final, uma estruturação desse livro. O livro dos Provérbios acompanha a datação dos Salmos nesse sentido. Pode ser que existam provérbios tão antigos que de fato remontem ao tempo de Salomão, mas também pode ser que tenha ocorrido depois esses provérbios, essas sentenças, e tenham sido atribuídas a Salomão posteriormente. Mas nós temos uma longa datação, tanto de Salmos quanto de Provérbios. E no caso de Jó, que já é um livro mais antigo, que está relacionado ao período persa, e o livro do Eclesiastes já está compreendido no período helenístico. Agora vamos começar tratando dos 3 livros que nós selecionamos para hoje. O primeiro deles é o livro de Jó, né? Yov, em hebraico. É o primeiro dos livros sapienciais da Vulgata e Bíblias atuais. O terceiro dos livros da Ketuvim da Taná, e colocado entre Cântico dos Cânticos e Sabedoria na Septuaginta. Então, nós já localizamos nas nossas Bíblias, nas nossas traduções, o livro de Jó. O livro de Jó, ele é caracterizado por uma discussão, né, de Jó com 3 de seus amigos que acabam o acusando, né, o Elifaz, o Baldad e o Sofar, e depois o Eliú. E o próprio Deus entra também na história lá no final. Então nós sabemos que o contexto inicial do livro de Jó é que Jó era um homem bom, um homem próspero. Depois o diabo tem um diálogo com Deus, dizendo que Jó só é temente porque Deus deu prosperidade. Ele propõe que Jó seja tentado, seja destituído de tudo aquilo que ele tem, exceto a vida e a esposa, e sofra as grandes provações e realmente mostre se ele é tão temente a Deus assim. E Jó vai entrar numa grande crise de fé, né? Primeiro ele está bem estruturado, mas quando o tempo passa, quando as tribulações se intensificam, ele de fato passa por um grande período de aridez espiritual e é de fato confrontado pelos seus amigos, mas finalmente ele acaba entrando em acordo com Deus e compreende realmente o desígnio de Deus para a vida dele, e a história tem um final feliz, como a gente vai ver logo mais. Mas qual é o assunto do problema, aliás, do livro de Jó? O assunto do livro de Jó é um assunto da Teodiceia, né, que nós estudamos na filosofia, que é o problema do mal. Então, Jó é justo. Se Jó é justo, porque ele sofre? Não, se ele sofre, ele não é justo. Ou será que Deus é injusto porque ele faz Jó sofrer? Então, nós temos um grande dilema. Jó não entende a sua situação, os amigos dele não entendem, Jó mesmo não se entende, ele questiona Deus, ele quer ir num tribunal com Deus, mas sabe que Deus, ele é a justiça, então ele não tem como ganhar de Deus, né? Veja só, Jó se sente injustiçado, pois ele sempre procedeu com justiça e se vê em meio a todos os males. Os 3 amigos tentam convencer Jó de que ele deve ter pecado contra Deus e por isso ele está sendo castigado. Jó quer se colocar em um tribunal com Deus, mas reconhece que isso é impossível, né? Então, Eliú, né, que quer dizer no hebraico ele é Deus, repreende aos 4, né, aos 3 amigos e ao próprio Jó, e exalta a Deus, né? E por fim, Deus mesmo se manifesta a Jó, que expõe as razões, né? Jó e Deus entram num diálogo e Jó fica bem quietinho assim com relação a Deus, e ele depois é recompensado por Deus pela sua paciência, pela sua perseverança. Nós vamos observar que Jó é um livro que muitos chamam de
um teatro, ou alguns chamam até de jogral, mas o livro de Jó, ele tem uma estrutura muito própria, uma estrutura que pouco se repete na Sagrada Escritura. Nós identificamos apenas poucas partes que se assemelham a Jó, nesse sentido de vários interlocutores dialogando. Era comum para a mentalidade de Israel que houvesse um diálogo só entre duas pessoas, mas daí nós vemos no livro de Jó vários interlocutores, e até o próprio Deus como um interlocutor que vai se revezando, né? Então, talvez esse livro fosse até mesmo encenado, né? Por conta da sua estrutura, o modo como ele se apresenta. O livro de Jó, ele apresenta a chamada crise na teologia da prosperidade, né? Então nós temos duas teologias na volta do exílio da Babilônia. A teologia deuteronomista, como nós vimos, qual que é o princípio deuteronomista? Responda nos comentários. Qual que é a chave de leitura deuteronomista? E nós temos a teologia sacerdotal. Qual que é a chave de leitura da teologia sacerdotal? Responda aí nos comentários, rapidamente. Vou dar um tempinho para você responder e daqui a pouco eu revelo, tá? Então, a grande questão é que, e a grande conclusão também, é que o mal é um grande mistério que ocorre com a permissão divina, mas que no final Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele nas dificuldades. Então vamos pensar que o povo de Israel voltou do exílio, reconstruiu o templo, reconstruiu as cidades, está sem rei, mas eles pagam um tributo para os persas. Eles não têm liberdade. Eles são um povo escravo. Embora eles tenham liberdade religiosa, mas eles estão sujeitos à dominação estrangeira. Então, eles seguem os mandamentos do Senhor, né? Se esforçam o máximo para isso, e eles pensam: Deus, por que que a minha vida é tão ruim? Eu sou bom, eu sou justo, eu respeito os mandamentos, eu faço caridade, eu guardo o sábado, eu guardo os preceitos de pureza ritual, eu vou às festas, eu dou o dízimo. Mas por que eu estou sofrendo? Por que que eu sou escravo? Por que que o meu povo é escravo? Por que que os persas nos dominam? Então, nesse sentido, Jó é uma grande reflexão sobre a questão do mal, da injustiça, do sofrimento e de onde está Deus em tudo isso. As respostas de Deus para Jó realmente são respostas fortes e que nos ajudam a pensar. Eu acho que quem está passando por uma experiência de luto, de sofrimento ou de falta de fé, a leitura do livro de Jó é uma leitura muito recomendável. Porque muitas vezes nós nos identificamos com Jó nos nossos sofrimentos, nas nossas crises, nas nossas tribulações, e nós vamos, a partir desse itinerário de críticas, de acusações, de problematizações, de depreciação, de autopiedade, mas no final nós temos as grandes conclusões, com a aparição de Deus que vai de fato clarear o grande mistério do sofrimento. Claro que esse mistério ultrapassa a nossa compreensão, né, a totalidade desse mistério, mas nós podemos, com São Paulo, dizer que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. E como Jó, mesmo na grande tribulação, vamos pegar lá, livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27, né, que é talvez seja o versículo um dos mais famosos de Jó, né? Nós temos naquele começo: o Senhor dá e o Senhor tira, né? Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós temos aqui em Jó 19, 25, 27, a tradução minha do Ciro Mioranza está aqui. Eu sei que meu vingador vive e que finalmente há de aparecer sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda assim em minha própria carne verei Deus. Eu mesmo hei de contemplá-lo, meus olhos hão de vê-lo e não os de outro. E por isso meus rins se consomem dentro de mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando nós ouvimos essa leitura na missa, ou na maior parte das traduções, nós vemos a seguinte tradução: não, meu Redentor
vive, né? Ou o meu Redentor está vivo. E essa ideia do Redentor é uma leitura cristã associada a Jesus, que é uma leitura evidentemente correta, mas talvez aqui o sentido vingador, né, aquele do Goel, né, aquele chamado vingador de sangue, né, o justiceiro, Deus é o grande justiceiro, né, é aquele que, se nos permite passar por tribulações, ele vai nos vingar. Ele vai vingar contra os nossos inimigos, ele vai vingar as pessoas que zombaram de nós, ele vai vingar as circunstâncias que nos fizeram sofrer. Deus fará justiça. Então nós aqui temos uma ideia de Deus que é o autor do bem e o autor do mal. Aqui aparece a figura do demônio, mas como uma figura que faz o mal, mas esse mal é muito dependente necessariamente de uma permissão divina, não nos moldes que nós entendemos no Novo Testamento e com a nossa leitura cristã, nossa leitura católica da tradição atualmente. Mas nós temos uma ideia de que parece que até mesmo o mal provém de Deus e Deus tem um consentimento com relação ao mal. Mas depois essa ideia é clareada em Jó, no final do livro, quando Deus vai mostrar que tudo aquilo é uma provação, tudo aquilo foi, entre aspas, um teste para mostrar se Jó de fato era fiel. E Jó passou no teste, e por isso ele viveu até a velhice, com filhos, com prosperidade. Ele acabou sendo muito mais rico, muito mais feliz e realizado do que ele era antes de passar por todas aquelas experiências dramáticas que ele passou. Então, acho que com isso nós falamos já um tanto sobre o livro de Jó. E nós temos o livro dos Provérbios, né? Mishle em hebraico ou Paronomoi em grego. O livro dos Provérbios é composto por 5 coleções de sentenças de sabedoria que são tradicionalmente atribuídas a Salomão, né? O rei sábio, que as teria composto em sua maturidade. Convido você a pegar aqui comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32, em que o deuteronomista vai falar assim sobre Salomão, né, que Salomão, aliás, vamos pegar o 29 e temos aqui versículos interessantes, acho que nós podemos ler um pedacinho maior aqui, do 29 até o 32. Sabedoria e fama de Salomão. Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias e uma visão tão ampla como a extensão das areias nas praias do mar. Então, haja sabedoria. A sabedoria de Salomão superava a de todos os do Oriente e a de todo o Egito. Era mais sábio do que todo o Egito. Era mais sábio do que todos os sábios, como Etã, o Esraíta, Emã, Cacol, Darda, filhos de Maó. Seu renome correu por todas as nações vizinhas, compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Discorreu também sobre, aliás, lá no 33, discorreu também sobre plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce nos muros. Discorreu ainda sobre animais, aves, répteis e os peixes. 34. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, vinham também reis de nações que se havia ouvido falar de sua sabedoria. Palavra do Senhor, graças a Deus, né? Então, Salomão é uma espécie de precursor do Aristóteles, né? Aristóteles, no século IV antes de Cristo, né? Em Atenas, dizia que era o homem que sabia de todas as coisas. O homem que conhecia todas as plantas, todos os animais, todos os solos, todas as constituições, todas as escolas, todas as ideias, tudo o que se havia para saber da Grécia, Aristóteles o sabia. Então, Salomão é um Aristóteles judeu, só que mais antigo, né? Então, por conta deste versículo 32, né, do capítulo 4 do livro dos Reis, primeiro, a autoria dos provérbios é atribuída a Salomão, porque ele é a figura, a personificação do sábio.
Mas veja só, mas tal afirmação é atualmente contestada, né? Porque nós não temos como atribuir todos esses provérbios que são tão diferentes, né? Quando nós pegamos o texto em hebraico, vemos a linguagem, vemos a estrutura, as ideias, né? Faz uma crítica literária, uma crítica do estilo, uma crítica das palavras. Nós observamos de fato que todas aquelas sentenças não têm como ter sido escritas por uma pessoa só, ou até mesmo por uma escola só. Então, o livro dos Provérbios mostra uma variedade grande, né, de sentenças escritas em épocas distintas. Mas, como o Davi, que é o paradigma do poeta e do errante, Salomão é o paradigma do sábio, né? Então, se dizia que Salomão teria escrito 5 livros. Ele teria escrito os Provérbios, o Cântico dos Cânticos, o Eclesiastes, a Sabedoria e o Eclesiástico. Mas daí depois se dizia que ele só tinha escrito Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, porque viu-se que o Eclesiástico pertencia a Jesus, né, de Siraque, e a Sabedoria é um outro autor anônimo, muito diferente de Salomão, embora evoquem a autoridade de Salomão. E o livro dos Provérbios começa como? Vejamos lá. É interessante nós olharmos o comecinho, né, de cada livro. Nos dá umas ideias interessantes acerca do conteúdo dele. Ó. Começa assim. O próprio livro diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, dada essa afirmação, não é incorreto atribuir a autoria salomônica aos 5 conjuntos dos Provérbios. Para o livro, ser sábio é buscar a sabedoria de Deus, o Criador do Universo, através da palavra e dos conselhos dos mais velhos, a fim de evitar a loucura. Então, ou você é sábio ou você é louco. Se você quer ser sábio, busque a Deus e busque os anciãos. Se você não agir conforme os mandamentos e desprezar o conselho dos mais velhos, você acaba se tornando um louco. E o livro reúne sentenças, né, frases que orientam a agir corretamente. Né? Veja só aqui no versículo 8 do capítulo 1. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Isto será como um diadema de graça na tua cabeça, um colar para o teu pescoço. Meu filho, se pecadores procuram te seduzir, não consintas. Então, assim por diante, né? Então, são conselhos que vão buscar orientar as circunstâncias da vida, né? O dia a dia, quais decisões tomar. É pensado especialmente nos mais jovens, né? Cuidado com as mulheres, com os homens também, cuidado com o dinheiro, cuidado com a bebida, cuidado com as festas, cuidado com a língua, cuidado com as companhias, cuidado com as escolhas, né? Cuidado com a oração, cuidado com os hábitos. Né? Então, são realmente conselhos de um experiente, né? Para um filho, para um jovem. Especialmente quando as sentenças são atribuídas ao próprio Salomão. Né? Então, os capítulos 1 a 9 são uma primeira coleção de provérbios que teriam sido escritos de próprio punho por Salomão, e que ele mesmo teria organizado, segundo a tradição. Né? Então, essa primeira coleção fala sobre buscar a Deus e evitar a loucura. A segunda coleção, que vai do capítulo 10 até o versículo 16 do capítulo 22, seria aquela que primeiro foi reunida, que são as máximas, né? Que são algumas frases, por exemplo, mais curtinhas, né? Que vão falar sentenças de sabedoria. Olha só. Versículos 2 e 3 do capítulo 10. Tesouros mal adquiridos de nada servem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a cobiça dos maus. Então são frases curtas, geralmente com uma relação de contraste, né? Que vão expressar uma sabedoria. Versículo 7. A memória do justo é abençoada, o nome dos ímpios apodrecerá. Vamos pegar outra aqui, só para entender.
Versículo 22. A bênção de Deus é que enriquece, o duro trabalho nada lhe acrescenta. Então, essas pequenas frases que iam sendo ditas de pai para filho, na cultura popular, elas foram, de fato, formando o imaginário da sabedoria de Israel. Então, esses conselhos que eram repetidos várias vezes buscavam orientar realmente os jovens, né, as gerações presentes, a ouvir as experiências dos antepassados. Então, são 375 dessas sentenças presentes nesse recorte, nessa parte do livro dos Provérbios. Depois nós temos outras sentenças dos sábios, inspirada na sabedoria egípcia de Amenóptise, né? Então, essas sentenças de sabedoria, muitas vezes essa parte é chamada de sabedoria egípcia, né? E veja só, vamos pegar uma aqui. Do versículo 22, né, do capítulo 22. Não despojes o pobre, porque é pobre, nem oprimas a porta da cidade quem estiver em aflição. Olha só. Porque o Senhor tomará sua causa e tirará a vida aos que os despojaram. Então, um cuidado para com os pobres aqui. Veja só, versículo 28. Não desloques os marcos antigos estabelecidos por teus ancestrais. Né? Então, vamos respeitar aquilo que os antigos fizeram. Né? Olha só, algumas são realmente muito, muito judaicas, muito difíceis para nós, com uma mentalidade 2.000 anos, às vezes 2.500, 3.000 anos depois, compreendermos. Né? Versículo 23. Aliás, capítulo 23, versículo 1. Quando te assentares à mesa com um grande, considera com atenção o que tem diante de ti. Põe uma faca em tua garganta, se és um homem de grande apetite. Né? Então, essa forma, às vezes, franca de falar, muito próprio do judeu, quer dizer, olha, se você vai comer na casa de alguém importante, né, não vai se empanturrar, né? Se controle. Olha só que interessante. Aqui, versículo 4. Não te fatigues para te tornar rico, não apliques nisso a força de teu espírito, né? Quer dizer, não busque a riqueza pela riqueza, né? Que o seu objetivo não seja ser simplesmente um homem de posses, um homem rico. Mas veja só, olha lá, no versículo 12. Aplica teu coração à instrução e teus ouvidos à palavra de sabedoria, né? Então, o que realmente importa não é a riqueza, mas é buscar a sabedoria de Deus. Depois, nós temos as sentenças de Salomão, reunidas na época de Ezequias de Judá, né? Uma compilação posterior, né, da sabedoria de Salomão. Veja só aqui, ó. Também, capítulo 25, versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Então, uma nova coleção do Salomão. E, por último, nós temos os capítulos 30 e 31, que são os ditos de Agur ben Jaque, né? Agur, filho de Jaque, e Samuel, o rei de Massa. Pequenas sentenças aí de sabedoria. Olha só que interessante, capítulo 30, versículo 15, que esses são os provérbios numéricos, né? A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá, né? Há três coisas insaciáveis, na verdade 4, que jamais dizem basta. A região dos mortos, o ventre estéril, a terra que a água não sacia e o fogo que nunca diz basta. Então veja só que interessante, né? Quando a gente busca compreender esses provérbios, entender o sentido deles, nós acabamos tendo grandes lições de sabedoria também. E por último, no capítulo 31, versículo 10 até o versículo 31, nós temos o poema sobre a esposa virtuosa. Então, eu gosto muito desse poema, muito bonito. Ele expressa uma visão de mulher, né? Muito interessante, né? Veja só.
Uma mulher de valor, quem pode encontrá-la? Seu valor é muito superior ao das pérolas. Né? E aqui tem um versículo que muitas vezes a gente vê, eu acho que é uma antífona do dia de Nossa Senhora Aparecida. No versículo 29. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu excedes a todas elas. Olha só. O charme é enganoso e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Dá-lhe o fruto do trabalho de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Então, os rapazes aí de plantão, as moças também, nas devidas proporções, aprendam com a palavra. Não basta que essa pessoa, ou não é mais importante que ela tenha charme, né? Que ela seja uma pessoa interessante, ou que ela seja bonita, né? Bonito. O que realmente importa é um homem, é uma mulher que teme ao Senhor. Esse merece, de fato, você partilhar a sua vida com ele, com ela, e essa pessoa realmente deve ser louvada, deve ser exaltada. Porque mais importante do que a beleza, do que a formosura, do que a riqueza, do que o poder, a influência que essa pessoa tem, aos olhos da palavra de Deus, é a sua sabedoria. Não é o quanto que ela sabe, mas o quanto que ela pratica da palavra de Deus, o modo justo e reto dela se comportar. Bom, terminando os provérbios, passemos então para o Kohelet. Passemos então para o Eclesiastes. O livro do Eclesiastes é o nome grego desse livro, né, da Septuaginta. Como eu disse, acabei de dizer, né, Kohelet é o nome hebraico desse mesmo livro. Então, quando vocês virem Eclesiastes ou Kohelet, nós estamos falando do mesmo livro. O Kohelet, o Eclesiastes, é um dos Hamesh Megilot, né, que é um dos 5 rolos do Ketuvim, e ele é lido pelos judeus em Sukkot. Né? O que é o Sukkot? É a festa das tendas, né? A festa dos tabernáculos, a festa da colheita. Né? Então, quando Jesus vai lá no meio do templo, lá na festa dos tabernáculos, né, e diz, né, eu sou a rocha, se alguém tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior jorrará um rio de água viva. Né? Então, nessa festa, festa das tendas, quando eles recordavam o tempo que eles estavam no deserto, né? O tempo em que eles não podiam trabalhar, né, para colher, porque no deserto não tem como plantar e colher nada, né? Então eles celebram a Deus, o Deus que os tirou do Egito, que os fez habitar em tendas por 40 anos, que não os fez trabalhar para colher, mas que deu o pão do céu, e que só quando eles entraram na Terra Prometida é que passaram a plantar e colher, né? E quando eles celebraram a primeira Páscoa com Josué, celebraram com os frutos da terra, né? Então isso mostra a misericórdia de Deus. E durante essa festa, o livro do Eclesiastes era lido, né? Ainda é lido, né, pelos judeus. O livro do Eclesiastes, como nós já ouvimos aqui, é atribuído pela tradição à velhice de Salomão. Então, quando Salomão teria ficado mais velho, quando ele já construiu tudo que ele tinha para construir, templo, palácio, casas, quando ele já tinha alcançado toda a riqueza, quando ele já tinha alcançado as alianças com os países estrangeiros, quando ele já era considerado o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso, mais influente do mundo, quando parecia que não faltava mais nada para alcançar, Salomão parece, segundo esse texto bíblico inspirado, entra numa espécie de desgosto da vida, né, em que ele, eu alcancei tudo, eu trabalhei, eu vou ter que deixar o meu trabalho para outro, e essa vida realmente parece só coisa vã, né, vaidade das vaidades, né? Então, o que é a vida realmente? Será que a vida vale a pena? A vida vale a pena, mas sob qual aspecto, né? Então, este livro é um livro mais pessimista. Alguns rabinos até não queriam incluir esse livro, né, por causa do forte tom pessimista dele, e que ele vai discursar sobre como a vida é breve, como nós, homens, seres humanos, nós somos vaidosos,
e como realmente uma vida que vale a pena é uma vida que busca pelos prazeres e pela simplicidade. Aqui talvez a gente possa enxergar algumas semelhanças com o estoicismo, com o cinismo, com o epicurismo, mas não parece ser necessariamente o caso, embora o contexto do helenismo, que este livro está, possa sugerir talvez alguma aproximação, mas no sentido mais comparativo, não no sentido de que por acaso o autor de Eclesiastes adere necessariamente à sabedoria grega, mas ele tem uma visão judaica que talvez tenha algum elemento da sabedoria grega. Mas então a morte é igual para todo mundo. Então todo mundo vai morrer, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que viver. Então como é que a gente vai viver? Sendo que a vida é tão dura, o autor vai falar, tem que trabalhar de sol a sol, e no final a gente morre, deixa tudo para um herdeiro, e esse herdeiro às vezes não valoriza. Então, o que é a vida boa? O que é a vida sábia? A vida sábia é só trabalhar, 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 ou é festa, ou é indiferente. Qual que é a vida sábia? A vida boa, a vida justa é buscar as coisas boas que Deus concede, né? É buscar o próprio Deus e as coisas boas, as coisas simples, as coisas que valem a pena. Então, o livro do Eclesiastes traz essa mensagem de que às vezes a gente se preocupa tanto em construir um futuro melhor para nós ou para os outros, que a gente se preocupa tanto às vezes com o nosso lazer, com isso, com aquilo, e o autor nos ensina que há um tempo para cada coisa, o autor nos ensina que é preciso realmente buscar um sentido para a vida. Se a gente só viver, automaticamente a gente se perde. Então, um livro com um caráter assim filosófico que eu acho muito interessante, mas alguns não gostam dele justamente porque ele é um livro meio para baixo. E a divisão, né, é uma divisão segundo os temas que ele aborda, né? Então, primeira coisa é aquela questão da sabedoria e da vaidade, né? Olha como o livro começa. Palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra subsiste para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, apressa-me em voltar a seu lugar e em seguida se levanta de novo. Né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, esse caráter transitório da vida, das coisas, realmente nos mostra que nós precisamos de uma solidez maior. Porque se a gente se apega a esse mundo fenomênico, a esse mundo do dever, né, falando em linguagem mais filosófica, ou seja, esse mundo tão rápido, em que as coisas já não são mais as mesmas, em que tudo muda num piscar de olhos, se a gente ficar nisso, nesse materialismo, nessas ideologias que nós temos hoje, ou mesmo uma vida pautada só no prazer, só na satisfação pessoal, tudo isso é vaidade. Dizem os especialistas que essa palavra vaidade, em grego, né, é a mesma coisa que bolha de sabão. Então, é a mesma palavra para bolha de sabão. Então, a vida é como essa bolha de sabão, né, que a gente assopra e logo estoura. Então, se nós não queremos ser uma bolha de sabão, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Não é simplesmente a sabedoria dos gregos, a sabedoria teórica, a sabedoria do Sócrates, né, que diz que basta o homem conhecer o bem para agir bem. Aristóteles já discorda, é preciso praticar o bem constantemente. Aí a gente fala em virtude. Então, diante de um mundo desse, pensemos que na época do helenismo, os judeus sofriam uma grande pressão estrangeira, né, dos Ptolomeus inicialmente, e depois dos Seleucidas. Né? Então, você continua explorado. Os persas caíram, mas eles caíram para o Alexandre, o Magno, para os macedônios. Os macedônios foram embora também, ficou os Ptolomeus. E as coisas não mudam, e a vida é essa miséria de sempre. Então, tudo é vaidade, tudo passa. O que não passa? Deus não passa. Deus é a única esperança de felicidade para o homem, e não esse mundo que é vaidade e que passa.
Então busquemos com o livro do Eclesiastes, né? Buscando a sabedoria, entender aquilo que é sabedoria e vaidade, entendendo as relações de vida, trabalho, prazer e justiça, as incertezas da vida, o conselho aos jovens, as conclusões sobre a vida. Esses 12 capítulos do Eclesiastes, para você que está meio triste, desanimado, sem sentido na vida, você pode ler o Eclesiastes, que é a sabedoria da assembleia, né? A sabedoria da igreja, ou seja, é a assembleia que se reúne para discutir, para falar, mas especialmente para viver, buscar aquilo que é a sabedoria. É uma convocação, na verdade, interior, né? É uma autorreflexão, autoconhecimento, né? Como Sócrates, né, dizia, conhece a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. Então, de fato, o Eclesiastes, o Kohelet, ele nos chama para uma reflexão sobre o modo como nós temos vivido, o que nós buscamos como sentido da nossa vida, qual é o objetivo da nossa vida. Se nós estamos no piloto automático, nos deixando levar pelas coisas, ou se nós, de fato, temos um objetivo, e que esse objetivo, na verdade, é Deus, que é a única coisa eterna nesse mundo transitório, a única coisa certa nesse mundo de incertezas, a única coisa duradoura nesse mundo que se esvai. Busquemos a sabedoria de Deus. Bom, como sempre, eu estendo a minha fala. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição de hoje, enfim, que tenha sido útil para vocês. E vamos então concluir rezando, pedindo à Santa Mãe de Deus para que nos dê a graça de acolhermos a sabedoria. Ela que é a mãe da divina sabedoria, ela que recebeu o Espírito Santo no seu seio, no qual se encarnou o Verbo, que é o Espírito da sabedoria, que ela nos dê a graça de sermos sábios, ela que nos mostrou que a sabedoria consiste em fazer a Deus, em servir a Deus, em se colocar como servos de Deus e cumprir e fazer cumprir em nós aquilo que a palavra de Deus nos anuncia, e a escutar a Jesus, a guardar as palavras dele no coração e a fazer tudo aquilo que Jesus nos ensina. Estar aos pés da cruz com ele, estar na ressurreição com ele, estar no Pentecostes com ele, estar com a igreja. Que Maria nos ajude a entendermos a sabedoria, a entendermos a necessidade de temermos a Deus para sermos sábios, mas especialmente a buscarmos diariamente a sabedoria que vem de Deus para guiarmos a nossa vida de acordo com os princípios, os preceitos e a vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, querida irmã, você que gostou da nossa aula, peço que, por gentileza, curta, comente no vídeo, compartilhe, né, enviando para os seus grupos paroquiais, para os seus amigos, para os seus conhecidos, colocando nos seus status, nas suas redes sociais, compartilhando de fato esse conteúdo, este canal, este estudo, para que ele chegue a mais pessoas que não têm condições de fazer um curso maior, ou não tem dinheiro, ou não tem tempo, ou que têm interesse, mas não conhecem uma proposta como esta que nós temos. Ajude este curso a chegar mais além, mas principalmente interajam conosco. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, a sua curiosidade, a sua opinião, ou uma sugestão. Olha, pode melhorar nisso, pode melhorar aquilo, ou tá bom assim, não tá bom assim. É muito importante a participação de vocês. Eu, às vezes, me escondo aqui no São Jerônimo, porque ele é meu santo de devoção. Espero realmente chegar numa centelha da sabedoria desse grande homem, desse grande presbítero. Mas vamos buscar crescer com a palavra de Deus, a palavra que São Jerônimo ajudou a chegar mais próximo a nós, né? E a palavra de Deus que é um alicerce preciosíssimo da nossa vida. Vamos nos dedicar mais a isto.
para que a palavra de Deus possa crescer em nós e nós crescermos a partir da palavra, fazendo ela ressoar, né? Não batendo palma e cantando uma música de gosto duvidoso, né? Mas compartilhando um conhecimento que nos ajuda a entender melhor a Sagrada Escritura. Então, conto com a colaboração, com a paciência de vocês, com a participação de vocês na semana que vem. Nós veremos, então, os 3 últimos livros sapienciais, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria e o Eclesiástico, para depois, na aula 10, começarmos, então, com os Profetas e, depois de 6 aulas de Profetas, encerrarmos o nosso Antigo Testamento e irmos para a segunda metade do nosso curso, do nosso estudo, que é o Novo Testamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espero por todos vocês na próxima terça-feira. Conto com o compartilhamento e participação de vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Nossa Senhora, com São José, com São Jerônimo, com os anjos e santos. E até a próxima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.